Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do estudo, comentário do livro Momentos de Harmonia, da Joana de Ângeles. Quem vem acompanhando as nossas postagens semanalmente aqui no canal, percebeu que a gente deu uma paradinha, fizemos um pequeno recesso de virada de ano para recarregar as energias, as baterias, e agora estamos de volta com tudo para concluirmos esse livro que ainda temos muitos capítulos pela frente, são 20 capítulos. Nós estamos hoje fazendo o capítulo 6, então a gente ainda tem muito de Joana para refletirmos, para pensarmos, para nos fazer olhar para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática, externa e interna, com um olhar um pouco mais reflexivo, um pouco mais ampliado, né? Seja com os conhecimentos da doutrina espírita, seja com o que é trazido do Evangelho, tudo temperado e azeitado pelos conhecimentos psicológicos que Joana de Ângeles imprime em cada reflexão que ela faz. O capítulo de hoje tem como título A Promoção pela Dor. Joana traz aqui algumas explicações, algumas breves, porém profundas explicações sobre por que nós passamos por momentos de dor na nossa jornada. Qual a utilidade, qual é a origem e qual a utilidade dessa visitante que não esquece de ninguém, todo mundo é visitado por ela, seja na dor física, seja na dor emocional, seja nos conflitos de relacionamento, seja nas dificuldades materiais, financeiras, seja na falta de saúde, né? A dor nos visita a todos e a dor nos iguala a todos, né? Todos nós passamos por ela. Quando a gente vê uma outra pessoa passando por uma dor que a gente já passou, a gente consegue avaliar melhor, ou pelo menos deveria fazer o exercício de avaliar a dor que o outro está passando, né? Sem julgarmos, sem dizermos, eu passei tão fácil por isso, ou eu passaria tão fácil por isso, que é a nossa pior atitude. É quando a gente acha que solucionar a vida do outro é fácil para mim, aqui sentada na minha cadeira de mim, né? Eu, Jane, resolveria tal situação de tal forma. Então, por que é que a Maria, o José, o Pedro, o Paulo não resolvem também? Que é fácil para mim, é fácil para mim. Não é fácil para o outro necessariamente, né? Então, cada um de nós tem o seu quinhão de dor, as suas dificuldades a passar. Quando bem passadas, quando aprendidas as lições, nós conseguimos galgar um passo à frente, galgar uma posição melhor na nossa jornada evolutiva. Lembrando sempre, nunca é me comparando com o outro, é sempre comparando com o meu eu velho. Eu de ontem era do mesmo jeito que eu sou hoje, ou eu de hoje estou um pouquinho melhor que eu de ontem. E amanhã eu posso vir a me tornar uma pessoa melhor do que eu sou hoje, agora, nesse minuto, né? Então essa é o nosso fio de comparação, é sempre comigo mesmo. Joana inicia o capítulo lembrando o quanto a doutrina espírita desvenda esses véus, o quanto ela nos explica, nos possibilita entendermos o que a gente está passando. Por que uns vêm com tantas dificuldades na vida e outros vêm com tanta facilidade? Por que uma criança desencarna pequenininha e outros vivem 100 e poucos anos? Isso tudo
a própria prática, o próprio conhecimento, estudo, quanto mais a gente vai praticando, a gente vai entendendo, a gente vai internalizando o saber dentro de nós, na doutrina espírita, a gente consegue ir entendendo melhor o que se passa na vida. E ao entender, fica menos difícil de passar por elas. Não quer dizer que deixa de ser dor, não quer dizer que deixa de ser prova, mas nos tira do desespero. Joana começa dizendo do exemplo do Cristo na ressurreição, nos trazendo o ensino de reunirmos os joelhos desconjuntados e seguirmos adiante. No Evangelho a gente tem essa frase lá de Paulo de Tarso, ele que tanta coisa passou, ele que caiu do cavalo ou do animal, enfim, literalmente, ele que não só lá na passagem física da estrada de Damasco, que ele cai do animal com a visão ofuscante de Jesus, mas ele desceu do status material. Ele era o doutor da lei, ele era respeitado por todos, mais até do que respeitado, ele era temido por todos. O que aí em si já cabe um parênteses aí, né, que muitas vezes a gente está buscando ser temido nos ambientes em que a gente vive. Ai, todo mundo me respeita. Respeita ou tem medo de você? Há uma reflexão sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo também. Não é o tema de hoje, mas abri e fechei esse parênteses para essa reflexão necessária. Paulo de Tarso, ele tinha todo o status, ele tinha dinheiro, ele tinha posição social, ele tinha poder de mando, todo mundo obedecia o que ele queria, fazia o que ele queria. E Jesus o trouxe para a vida verdadeira, tendo que abrir mão de tudo isso, que são glórias ilusórias, são grandes mentiras, porque ali ele utilizava dessa posição, e o problema não era ter toda essa posição, era a maneira que ele utilizava de uma forma muito ruim. Ele era arrogante, ele se achava melhor que os outros, por isso ele precisou perder. Ele precisou ser tirado desse mundo de ilusões. E logo mais na frente, na caminhada dele, passando por todas as dificuldades, passando pela própria renegação da família, dos amigos, de todos aqueles que antes o bajulavam, depois o detrataram, o abandonaram. E lá na frente ele vai dizer: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele está falando isso para todos nós, que precisaremos levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados de um tombão que a gente toma aqui e ali ao longo da vida, e não tenha dúvida, todos nós vamos tomar muitos tombões por aí, sejam que os outros consigam enxergar, sejam os que só dentro da gente a gente vê, né? Mas faz parte da nossa caminhada, a gente precisa ser retirado das nossas ilusões, ser retirado dos tampões que a gente tem, na verdade, na nossa vista, ou de lentes ilusórias que nos fazem ver a vida de uma forma que não é a forma verdadeira. A gente cria umas imagens da gente mesmo e dos outros e da vida que Deus precisa ir tirando de quando em quando. E Ele é tão misericordioso que Ele tira de quando em quando e o tanto que a gente aguenta, né? Então, nesses momentos em que a gente está cansado, em que o joelho está dolorido, né? O joelho fala da humildade também, de cair, de entender que a gente não é senhor da verdade, que a gente não é Deus.
Tem coisas que acontecem fora da nossa alçada de controle e graças a Deus é assim, porque Deus sabe o que está fazendo da nossa vida. Nós temos as nossas vagas impressões, mas quem sabe mesmo é Ele. Então é bom que Ele nos dirija e não a gente que fique aí se guiando cegamente com os nossos parcos conhecimentos. Dificuldades de ontem, problemas de hoje, empeços de amanhã não podem obstaculizar o avanço. O nosso objetivo final é a paz, é alcançarmos, não importa as dificuldades que nós enfrentemos, nós vamos enfrentá-las. O nosso objetivo, o nosso alvo tem que ser encontrar a paz. Que paz? A interna. Porque se eu estiver realmente em paz comigo mesma, eu vou estar em paz com o que está à volta de mim. Gandhi, todo mundo cutucava Gandhi, e ele nem era Jesus, espírito crístico não. Era Gandhi, um de nós. Todo mundo cutucava ele, mas ele não saía da paz interna dele, né? Tudo bem que Gandhi já estava aí exercendo essa paz, exercitando essa paz há mais tempo ou em melhor qualidade do que nós no nosso dia a dia. Mas é um exemplo de que é possível nós chegarmos a isso. A gente não precisa entrar na irritação do outro, a gente não precisa entrar na provocação do outro, a gente não precisa entrar no pessimismo do outro. A gente não precisa ignorar o outro de igual forma para ajudar, mas a gente precisa manter o nosso equilíbrio. Não estranhes a incompreensão nem o problema, a injúria ou a deserção dos amigos. Muitos de nós precisamos passar por todas essas coisas. Às vezes elas vêm mais devagar, vem uma, vem outra. Tem uns momentos da vida que vem meio que tudo junto e misturado, né? Aquela situação de prova, sabe? Colégio, tem o teste que é um pouquinho mais fácil, tem a prova que é aquele provão do bimestre ou do semestre que arranca o couro da gente. Então, nós alunos da vida temos esses momentos de dificuldade a passarmos. Mas para quê? Por judiação de Deus? Não. É justamente para nós aprendermos com ela, nós aprendermos as dificuldades que estão nos acontecendo, o que é que elas estão nos ensinando. Cada característica de prova, de dor, é uma característica de aprendizado, de aprimoramento que eu preciso trabalhar. É uma mesma família passando, obviamente, pela mesma situação dentro de uma casa. Cada um provavelmente vai passar por aquela situação de uma forma interna. Porque apesar de estarem no mesmo caldeirão, na mesma panela, vamos dizer assim, de provas e de aprendizados, cada um tem a sua cota mais específica. Um precisa trabalhar mais a paciência, o outro precisa desenvolver mais o amor, o outro é a questão da fé que está pegando mais, o outro é sair da inércia, ser mais ativo. Isso a gente encontra só dentro de casa. Imagina na sociedade inteira, no planeta inteiro, o que cada um de nós individualmente vai passando e coletivamente nós vamos passando para aprendermos em conjunto também. Joana nos pede para abrirmos uma clareira nova das paixões de ti próprio. Sabe o tal do entrego e confio? Difícil fazer isso, né? É uma frase que está tão comum nas redes sociais, tem até uns desenhozinhos muito bonitos, né? De aceito, entrego, confio, enfim, nem sei qual é a ordem exata em que postam isso. Mas não é questão de postar, de falar para os outros, é
interna. Como Jesus nos ensinou na oração, quando orardes, não vá para o meio do povo. Entra no teu quarto íntimo, na tua alma, que é o quarto íntimo, e conversa com Deus. Entregue aquilo que você está passando de verdade a Deus. Entenda com humildade, de verdade, não é aquela falsa humildade, não. É aquela de verdade, Senhor, isso aqui, eu não estou dando conta, essa dor aqui, tá doendo muito. Ou tá doendo há muito tempo e não acaba, não termina. Preciso da sua ajuda. Preciso que o Senhor resolva isso da melhor forma, que é a sua, não é a minha, para que eu consiga passar de ano nessa matéria, para que eu não fique repetindo essa dor ou carregando essa dor por um tempo que não é necessário, um tempo em que eu não esteja aprendendo nada com ela. Porque passar pelas situações de dor com revolta, com não aceitação, não promove a promoção pela dor. Ficar sentada no banquinho do coitadismo não me gera nem um bônus hora na espiritualidade. Não modifica a minha essência, não altera os meus sentimentos, não purifica o meu eu interno e, portanto, não tem utilidade. Você não está passando pela prova, você está estagnado na prova. É o aluno sentado na mesa e na cadeira de prova, com a folhinha da prova ali na mão, olhando para ela e desenhando florzinha assim na beiradinha da folha. Ele não está efetivamente fazendo a prova. E quantas vezes a gente fica sentado diante de uma prova, desenhando florzinha ou palitinho nela, ao invés de resolvê-la, ao invés de encarar de verdade essas questões. Início de ano, as pessoas fazem tantas promessas, né? Geralmente materiais. Vou emagrecer, vou fazer exercício, vou ganhar mais dinheiro, trabalhar mais ou trabalhar menos. Né? Tudo que girando em torno do nosso mundo material, que ok, faz parte da nossa vida, sim. Mas tem que estar entre as nossas reflexões, nos tornarmos melhores. Né? A questão da aceitação das provas, das dificuldades, sem negá-las, sem fingir que elas não existem, porque isso é também não passar por elas. É ao contrário, entregar a Deus para poder modificá-las. É a aceitação ativa que Joana diz em alguns outros textos, não necessariamente com esse termo específico, mas é no sentido de aceitar para mudar. Eu aceito quem eu sou, eu aceito a vida que eu tenho, para eu me colocar em posição de modificá-la. Dá de teu coração, dá teu coração, né? Se doe, se abra para a vida, para que no seu coração não se alojem as feras da cobiça pelos bens, nem do egoísmo. Movimenta-te no amor, na caridade, na ação. Faz o que há de bom em você, para que você não fique ali enferrujando e criando as ervas daninhas da parte mais sombria que você tem na tua alma. Todos nós temos partes que já estão um pouco mais iluminadas e que nos fazem bem e que fazem bem ao próximo, e temos partes ainda bem difíceis e que nós precisamos iluminar. E a gente só ilumina jogando luz em cima, não é atacando, não é condenando, não é fingindo que não existe aquela dor, né? Porque a dor ela está sempre associada a algo que precisa ser iluminado. Então eu tenho que encarar de vez,
né? Se eu tenho uma dor física no meu joelho, eu tenho que ver o que é que está causando essa dor. Senão, como sará-la? Como melhorá-la? Se eu tenho uma dor que a vida vem me trazendo, há algo que eu preciso aprender com ela. Enquanto eu não aprender, a amiga dor não vai embora. Ouviste o chamado? Todos nós já fomos chamados em várias vidas, mas nessa de agora a gente recebe chamados a todo momento para mudarmos, para melhorarmos, para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Aceita o desafio da obra, da sua reforma interna. Não temas. O Cristo é poder. Jesus é amor. O nosso governador, o nosso divino governante, ele tem todas as forças que nós precisamos para nos ajudar a passar pelas nossas provas, a passar pelas nossas dores. E nós devemos enfrentá-las com coragem, mesmo que tem dia que é difícil, tem situação que é muito difícil, tem coisas que a gente precisa que o tempo alivie aquela dor, mas eu preciso ir aprendendo com ela e eu preciso deixá-la passar, que muitas vezes a gente se cristaliza no momento de dor, numa mágoa, num desentendimento, uma decepção com alguém ou com algo da vida, e aí a gente fica ali tanto tempo sofrendo, tanto tempo, quando vê passou um mês, quando vê passou um ano, quando vê passou uma vida, e a gente não se desfez daquela dor, não aprendeu, não teve promoção nenhuma com ela, porque ficou ali agarradinha igual ursinho de pelúcia com aquela dor. E não é isso que o Cristo nos pede. Levante novamente as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, bate a poeira fora e segue a vida para adiante. Cristo nos promete estar junto conosco. Ele nos disse: eu vou preparar um lugar para vocês. Ele não vai nos deixar no vale de dor, de sofrimento. Todos nós temos o nosso lugar específico, que não é o lugar do outro, por isso a gente não precisa nem pode invejar o lugar do outro. A gente tem o nosso, que é só nosso, no reino dos céus, dentro de cada um de nós, que é o lugar da felicidade. Para a gente terminar esse vídeo de hoje, começando esse novo ano, essa nova temporada de Joana de Ângeles, eu vou ler uma mensagem bastante pertinente a esse capítulo da promoção pela dor, que é do amigo espiritual Fernando. Essa mensagem foi recebida no Lar Paulo de Tarso em dezembro de 2020 e se intitula Lágrima. Pequena gota orvalhada, cristalina, de sal e água, doce decantar da dor que oprime o coração a apertar. Lava quente, desce em torrente, como tempestade a lavar. Suave, densa, intensa, fina, alegre, prolonga o sentimento a libertar. Eis a lágrima, expressão d'alma, qual pássaro livre a cantar. Se ela te visita, deixe-a falar, trazer à superfície o que teima em ocultar. Escuta, recebe, acolhe e deixe-a passar. Recebamos as nossas dores através das nossas lágrimas e as deixemos passar com o amor de Deus, com a luz do Cristo, a cada dia a nos iluminar.
Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio com mais um capítulo de Joana de Ângeles.